Estamos aqui mais um episódio do Some Brothers. Vamos falar sobre um assunto meio estranho, eu diria, né, Vitor? Um assunto bem estranho, um assunto que me surpreendeu enquanto eu estudava aqui pro episódio, mas acho que vai surpreender muita gente também, João. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Eu acho que é bem surpreendente. A gente vai falar hoje sobre congelamento de vinhos. É possível fazer? Serve? Estraga o vinho? Vale a pena? Vale a pena? O que é que a galera diz disso, né? O que é que acontece com o vinho congelado? Tem algumas pessoas, né, Vitor, para começar, que não bebem uma garrafa de vinho inteira no mesmo dia. Não é o seu caso. Não é o meu caso. Esse não é um tema que, digamos, eu corro atrás, porque eu não vou congelar uma garrafa vazia, né? Não te afeta muito. Exato. Mas, muita gente não bebe a garrafa inteira e fica sempre na dúvida, né? Como conservar? Então aí a gente sabe que tem uma diversidade de métodos que as pessoas pesquisam, né? Como colocar vácuo, bombinha de vácuo, rolha, geladeira, só pode guardar por um dia, de um dia para o outro tudo bem, mas enfim, todas essas dúvidas, essas questões, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje para poder ajudar aí o pessoal no fim de ano, que vai aumentar o consumo, né? De repente querer beber aí uma tacinha num dia e deixar o vinho para outro dia especificamente. E destacando, João, que como a gente avisou até no último episódio, a temporada 2 é que a gente vai aprofundar esses temas. Então a gente pode falar aí sobre o vácuo, como é que ele realmente ajuda a proteger o vinho, sobre colocar só a rolha e levar para a geladeira, mas hoje vai ser uma passada mais superficial. Exatamente. Especificamente vamos falar só do congelado hoje, né? Bom, Vitor, de cara eu vou fazer uma pergunta. O que é que você acha antes de você ler qualquer coisa? Antes de você estudar para o episódio, antes de você pensar em pauta ou coisa do gênero, qual era a sua percepção do vinho congelado? Podia, não podia? O que é que você fala sobre isso? Eu pensava que era congelou e estragou. Não sei se no final do episódio essa vai ser a conclusão, mas era o que eu pensava. Congelou, danou-se, estragou o vinho, vai beber aqui, mas só para não jogar fora. Pois eu vou confessar que eu já joguei muitos fora. Por que congelou? Congelou e aí você falou, vou jogar fora. Exatamente, porque eu esqueci, por exemplo, botei para gelar mais rápido uma garrafa, né? Eu queria beber aquela garrafa. Aconteceu até recentemente, inclusive, eu peguei uma garrafa, botei no congelador para gelar rapidinho, acabei abrindo outra, me esquecendo daquela, e no outro dia o vinho estava congelado. E aí eu joguei fora, descartei. Vamos ver se você fez certo ou errado. Eita, agora que vamos ver. Então, Vitor, os 3 principais métodos de guarda depois de você abrir um vinho, né? Que todo mundo, a maior parte das pessoas conhece. Colocar a própria rolha, levar para geladeira, né? Isso aí, em geral, se faz muito, inclusive se você for beber logo no dia seguinte, então, tranquilo, bota ali a rolha do próprio vinho, bota na geladeira. Tem os vacuavando, né, que seriam as bombinhas de vácuo, que é você tirar o oxigênio da garrafa, já com a rolha no lugar, né, uma rolha especial, que ela permite que você tire o ar, e aí você não deixa com oxigênio, como a gente já falou em outro episódio, o oxigênio ajuda a acelerar o vinho e pode causar oxidação, acelerar o processo de maturação do vinho, e pode acabar oxidando também, né. E o terceiro seria o que a gente vai falar hoje, que é congelar. Só destacando um detalhe importante, que é bom que todo mundo saiba, que o oxigênio, quando ele é resfriado, né, quando ele está numa temperatura mais baixa, ele é mais solúvel no líquido. Então, assim, quanto mais gelado o vinho tiver, mais rápido ele vai oxidar se ele estiver em contato com o oxigênio. Então, partindo dessa premissa... Uma curiosidade interessante, inclusive, que também imagino que muita gente não saiba. Uma curiosidade química. Some Brothers também é cultura química, né? E deixando um teaser aqui, João, para os episódios futuros, essa questão do uso da bombinha de vácuo, eu tinha essa sensação antes de estudar para o episódio, mas não tinha base teórica nenhuma. E dando uma estudada aqui, vai ficar para um episódio futuro sobre a bombinha, mas o que se diz é que na hora que você está bombeando ali, além de tirar o oxigênio, você acaba tirando um pouco dos
dos substratos aromáticos que vão influenciar no vinho, né? Na sua experiência com o vinho. Eu tinha essa sensação de que, até quando eu tava bombeando, vinha muito aroma, vinha muita coisa ali junto com o arzinho que sai. Isso tem tudo a ver, né, Vitor? Porque os aromas, inclusive, eles são Voláteis. voláteis, senão você não sentiria o aroma, ele estaria dentro do líquido, né? Então eles estão o tempo todo saindo ali do líquido, efetivamente, e aí quando você tá, obviamente, sugando alguma coisa de lá, você tá tirando tudo, né? E é uma sucção, de certa forma, violenta, né, agressiva, então a tendência é que sugue bastante. Bastante, inclusive porque para fazer o vácuo você continua bombeando, né? Isso. Mas deixa esse assunto para lá, vamos focar aqui no congelador. Congelamento. Então, Vitor, esse assunto ele desperta assim emoções muito afloradas, né, de muitos especialistas, a maioria das pessoas que entende de vinho e que entende desse assunto de congelamento, entende que é uma maneira boa de se economizar as sobras dos vinhos na geladeira, principalmente para se você for usar para cozinhar depois e tal, mas que nada vai impedir você também de beber. Porém, tem alguns cuidados, né, Vitor, para se tomar quando a gente for congelar um vinho. Com certeza. Um deles, que é coisa de que a gente aprende no colégio, é uma vez que o líquido está ali, que ele vai se congelar, ele vai se transformar no estado sólido, ele vai se expandir. Então, se você pega uma garrafa de vinho fechada ainda, lacradinha, que não vai até a boca, claro, mas ela fica bem ali, bem em cima, num volume bem alto, bem perto ali do pescoço da garrafa, ou às vezes até pegando um pedaço do pescoço. Se ele se expandir ali, pode ser inclusive que ele alcance a rolha e comece a expulsar a rolha. Se ele começar a expulsar a rolha, já vai permitir ali algum tipo de reação, já vai atrapalhar a vedação natural da garrafa que foi pensada na vinícola. Então, uma dica aí, se você for congelar, se no final do episódio você achar que deve congelar, é não congelar o vinho ainda fechado e, de preferência, não congelar num recipiente, seja lá qual for que você vai congelar, em que ele possa estourar, que ele possa acabar abrindo e sim deixar um espacinho. Aliás, até na culinária se diz isso, né? Você vai, sei lá, congelar um molho de tomate que você fez, você não encheu o recipiente até o topo, justamente para ele não estourar e perder até a vedação que você pretendia ter ali com o congelamento. Aposto que muita gente já teve essa experiência com cerveja, em especial, né? Que se coloca no congelador e ela explode. Explode, engorda, enfim. Garrafas de vidro, até de água mesmo, na realidade tudo se expande, então esse ponto é bem importante. Tem que ter um famoso headspace aí para ele. E Exato. Preferencialmente também, Vitor, o vidro também não é um recipiente muito interessante nesse sentido, né? Porque tudo bem, se tiver espaço para cima, o líquido vai se expandir para cima e tudo bem, né? Vai ter espaço para isso. Agora, se ele comprimir demais o ar e a tampa for uma tampa de uma vedação muito boa e não for o suficiente, ele vai acabar estourando para os lados e quebrando a garrafa. E causando um outro problema que é vazar pela cortiça, né? Pela rolha de cortiça, no caso. Se começar a vazar, você já não tem uma vedação adequada, você vinho, mesmo no freezer, então não é legal, né? Como eu falei, vazar, empurrar a cortiça para fora, se for um screw cap, pode acabar estourando ali o lacre, enfim, vai perder a vedação natural, então tomar esse cuidado aí de deixar o headspace, como você falou, deixar um espaço ali para o líquido se expandir, lembrar desse detalhe aí. Bom, depois que o vinho derreter, também é bom que a pessoa esteja ciente, né, de que depois que o vinho derreter de novo e você for consumir, você vai poder notar alguns cristais de tartarato, né? Isso é normal, inofensivo, a gente já citou sobre eles. O vinho, uma das formas de se estabilizar um vinho antes de engarrafar que a vinícola faz é submeter o vinho ao frio, para poder que esses cristais eles se decantem e aí assim poder ou passar por filtração ou realmente só fazer a decantação desses cristais e engarrafar a parte que não decantou. E alguns vinhos, inclusive, a gente bebe e tem os cristalzinhos lá, principalmente brancos, né? Acontece muito porque, como o objetivo da vinícola é, no branco, armazenar, assim, entregar pro consumidor o vinho mais fresco possível, então evita-se filtrações, evita-se muitos processos para colocar o vinho mais natural possível dentro da garrafa, né? Para conservar mais rico de aromas, de tudo mais que ele rico tem de aroma, melhor, de acidez e tudo mais, né? Então é normal você notar esses cristais, não vejo, não é nenhum problema, mas fico alerta que é um processo que normalmente é feito, inclusive industrialmente, né? Submeter o vinho ao frio para que esses cristais se formem e aí depois você
que fizer o degelo é capaz de acontecer. Se o vinho foi muito estabilizado na vinícola, pode não acontecer. Né? Não quer dizer também que seja uma ordem, né? Uma regra que vai acontecer. Mas se ele já foi bastante estabilizado, possivelmente não forme, mas eu acredito que vai formar, viu, Vitor? Assim, a minha sugestão. Porque eu acho que se estabilizarem demais também o vinho na vinícola, acaba que você perde um pouco do. Sim. Como a gente falou, né? Vai perder aroma, vai perder um pouco até de tanino, no caso de tintos e etc, né? Acidez. Uma outra coisa que é bom destacar já é que nem todo vinho é igual, né? Então, por exemplo, o vinho espumante, ele é carbonatado, ou seja, ele tem gás carbônico ali, que faz o perlage, né? Aquela espuminha. E ele tende a perder isso quando congelado. Não só o espumante, como qualquer bebida carbonatada pode perder essa carbonatação, ou reduzir pelo menos, quando congelado. Então, já é aí para quem está ouvindo o episódio, ficar atento ao que a gente vai desenvolver aí, porque pode ser que o espumante, mesmo se o congelamento for adequado aí para o vinho, pode ser que o espumante não seja tão beneficiado ou protegido, pelo contrário. Então, fica a dica aí. Essa dica eu gosto. Então, Vitor, mas isso aí até é conhecido bastante também no mercado como a tal da cerveja choca, né? Cerveja Exatamente. você congela, descongela e normalmente você pega, ela tá flácida lá, não tem gás mais nenhum e tudo. Então é um efeito disso. Então, Vitor, agora vamos pro ponto, né? Deve estar todo mundo, pô, eles estão falando só, e aí? Pode ou não pode, né? Bom, o fato é que os especialistas dizem que o processo de congelar e descongelar não estraga o vinho e não altera drasticamente suas características, desde que não seja realizado várias vezes com a mesma garrafa. Né? Então, isso tem um pouco até de obviedade, né? Porque nem comida, né? Normalmente até comida congelada diz não congele novamente, porque você começa a perder as características efetivamente. Carne de churrasco tem muito isso, né? Você compra uma picanha, tem lá na embalagem. Você comprou ela congelada, aí fala assim, manter congelada, aí diz a validade, fala, uma vez descongelada, não recongele a carne. Então exatamente. Todos os tipos de comida e bebida que porventura possam ser congeladas, dizem que depois de descongelado, use. Né? Então aí não tem jeito, tá, pessoal? Então, resolveu congelar um pouquinho, já é sobra da garrafa. Você querer congelar de novo, aí tá ficando difícil o negócio. Tá precisando de ajuda, aí chama a gente que a gente vai ajudar a beber, aí acabar isso. Exatamente, esse problema a gente resolve rapidamente. Alguns exemplares, Vitor, eles podem reduzir um pouco a intensidade de aroma, sabor, dependendo do grau de complexidade do vinho, né? Se for um vinho bem simples de se beber, jovem e tal, não tem essa complexidade toda, possivelmente ele vai ficar mais parecido com o original depois de congelado do que um vinho já aí, digamos que envelhecido em barricas por muito tempo, né, e tal. Pode se perder um pouco da intensidade de aromas e sabores. Mas nada que prejudique, assim, também a degustação, né. Teve um jornalista, Vitor, que fez um teste, né, ele escreveu lá no Jornal Estado de São Paulo, e ele fez um teste sobre como armazenar o vinho, e deu o título de Vinho Amanhecido Não é Vinagre. Conta aí pra gente como é que foi esse teste. O jornalista Luiz Horta, né? Para quem quiser pesquisar depois na internet aí, você já deu o título do artigo dele, que é Vinho Amanhecido Não é Vinagre. E ele basicamente, ele pegou 4 tipos de vinho: um branco, tinto, um espumante e um vinho doce. E aí ele foi fazendo, estava armazenado corretamente, na temperatura que é indicada e tal. E ele resolveu fazer diversos testes em diversos tipos de guarda do vinho pós-aberto. Ele abriu todos nas mesmas condições, tirou as rolhas e fez uma degustação básica ali, anotou o que ele estava querendo, quais foram as sensações dele, né, assim que ele abriu. E aí ele tanto deixou uma parte na geladeira, como a gente falou aí que é o mais comum, você rearrolha o vinho, né, o vinho, coloca na geladeira, como colocou em 4 garrafinhas de PET, de água mineral, aquelas de 500 ml, ele colocou ali e congelou, que é o tema de hoje. E aí ele destaca, inclusive no artigo, que ele deixou espaço, que a gente falou no início, para não estourar a garrafinha e manter ali o headspace. E aí ele também guardou na bombinha de vácuo.
ele deixou todos os vinhos ali nas condições e depois foi testando todos, né? Como ficou o vinho guardado na rolha, como ficou o vinho no vácuo van e tal. Esses não são o objeto de hoje, mas teve as variações lá que a maioria das pessoas já conhecem. Mas a conclusão dele, que ele considerou como a mais divertida, foi quando ele tirou as garrafinhas PET do freezer. Né? Ele retirou as garrafinhas, deixou que descongelasse naturalmente, que inclusive é bom te destacar